Manhã no Ar está de volta trazendo as notícias dessa sexta-feira. Ontem, quando 100% dos ônibus ficou nas garagens, os usuários do transporte público tiveram que buscar alternativas para não perder os compromissos. A espera foi grande nas paradas. Com 100% da frota de ônibus parada, o Manauara teve que se virar como pôde nesse feriado de Corpus Christi. Dona Alzenira que o diga. A senhora está esperando o quê aqui? O alternativo ou o executivo, qualquer um desses, porque ônibus mesmo hoje não tem. Hoje, Não tem nenhum ônibus circulando lá. como é que a senhora recebeu hoje? Amanheceu e a senhora recebeu essa notícia que 100% da frota estaria parada. Eu fiquei triste porque eu tinha que vir trabalhar e aí no meu trabalho eles não querem saber. Não pode dar desculpa não, que não veio, porque tem que dar um jeito de chegar no trabalho. O Terminal 1 estava tão tranquilo que até os pombos fizeram a festa. Sem o famoso busão, o jeito foi optar pelos alternativos e executivos. Porém, esses tipos de transportes não conseguem atender toda a população. Esse amarelinho, por exemplo, além de lotado, só circula em uma zona da cidade. Tá sendo pra gente, tá sendo abençoado, graças a Deus, né? Mas pra população tá sendo complicado, porque lá no centro tá todo mundo ilhado lá, sem transporte, sem nada. Vocês estão vindo agora lá do centro? A situação tá assim lá? Tá assim, tá até pior, lá tá um caos no centro porque não tem ônibus, tá todo mundo ilhado lá e a gente verifica pra onde tem mais passageiros, né, pro bairro pra poder ajudar a população, porque tá parado o centro, não tem nada, somente a gente e o executivo. Dentro do alternativo, os passageiros opinaram sobre o dia de greve. Nós sofremos muito com isso, todos nós, né? Porque além de pagar nossos impostos, tem que estar passando por essa dificuldade todinha, né? É muito difícil, é muito ruim pra gente, é uma calamidade. Quanto tempo o senhor ficou esperando o ônibus? 1h30, 2 horas. Só agora que veio passar essa lotação aqui. E o lotação, como já diz o nome... Lotado. Até o bobó. Pronto, já incomodei o povo aqui, agora todo mundo vai seguir viagem direitinho. Tchau, gente. Pronto, vou com Deus. Pois é, tá vendo aqui? Muita gente que ficou esperando lá no centro, ó, está assim, ó, lotado. No centro da cidade, era muita gente querendo voltar para casa. Para não perder o futebol, Carlos teve que sair de casa 2 horas mais cedo. Aí tem que pegar um para Djalma, aí atravessar Djalma para chegar na Constantino. Geralmente você pegaria qual ônibus para ir para lá? Tem várias opções de passo lá, né? Só que E agora? nessa greve não tem nenhuma opção. É pegar um lugar mais próximo e ir andando, né? Quem não teve paciência de esperar executivos ou alternativos, como o Carlos, teve a opção de escolher pegar táxis, motoristas de aplicativos ou mototaxistas. Nós, como mototáxi, estamos aí à disposição da população para a gente atender toda a demanda. É claro que mesmo uma grande quantidade de mototáxi, mas a gente não consegue atender toda a demanda. Mas a gente está aí, está bem, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo correndo tudo ok. E a participação dos fiéis para a celebração e para a procissão de Corpus Christi também foi prejudicada por causa da greve dos rodoviários. O ato, que costumava atrair 70 mil pessoas, levou apenas 15 mil para as ruas. Paradas vazias, terminal de ônibus fechado, ruas quase desertas. Esse foi o cenário da cidade durante todo o feriado de Corpus Christi. O Tribunal Regional do Trabalho aumentou para 300 mil por hora de paralisação o valor da multa imposta ao Sindicato dos Rodoviários, devido ao descumprimento de liminar que exige que 70% da frota circule a cidade. Nesse feriado, nenhum ônibus saiu da garagem e 700 mil pessoas foram prejudicadas. No centro de Manaus, nem a procissão de Corpus Christi encheu as ruas. Segundo a organização, a estimativa era de que pelo menos 70 mil pessoas participassem do ato. Mas devido à greve dos rodoviários, menos de 15 mil fiéis estiveram presentes. Sem ônibus, esse homem veio andando do bairro Educandos. Agora todo mundo veio para a procissão porque tem que vir mesmo, porque é católico, mas que a situação está crítica, tá. A dona Ellen saiu do distrito industrial e também não conseguiu condução para ir à procissão. Muitas pessoas estão aqui porque tem carro, mas muitas pessoas não vieram porque não tiveram condições nem condução para vir para cá.
Dona Raimunda precisou pegar uma carona para chegar ao destino. Meu sobrinho me pegou lá em casa e me trouxe até aqui atrás da catedral, porque não tem ônibus de maneira alguma. E eu estou me sentindo aqui muito triste, porque esta procissão, esta festa é dos católicos. Era para estar todos os católicos aqui reunidos. E por esse motivo dessa greve, a maioria não vieram ficar em casa. O evento, que já reuniu mais de 80 mil pessoas em edições anteriores, neste ano sentiu o prejuízo da falta de ônibus em Manaus. Ontem, os rodoviários alegaram que a categoria ficou revoltada depois que o Sinetran divulgou que contrataria trabalhadores horistas pela metade do salário. Foi então que eles decidiram parar 100% da frota na quinta-feira. Impedir essas contratações entrou na pauta de greve da categoria, que pede 3% de reajuste salarial para a data base de 2018. Foi os radicais dentro das próprias garagens, vendo essa ameaça de desemprego, ameaça de demissões para os patrões e a redução de salário. Isso aí deixou a categoria muito nervosa quando souberam que os salários poderiam ser reduzidos se as empresas utilizassem, beneficiassem da reforma trabalhista. A nossa luta é por 3%, Manaus está parada por 3 dias por causa de 3%. Já o sindicato, que representa as empresas de ônibus, o Sinetran, afirma que só vai voltar a discutir o reajuste dos cobradores e motoristas quando a greve for encerrada. Os empresários alegam ainda que os rodoviários querem interferir em decisões das empresas. O Sinetran afirma que só volta às negociações, que só volta à mesa de negociações depois que a frota, depois que o sistema do transporte coletivo voltar a funcionar normalmente. Nós nos esforçamos para chegar a um acordo, no entanto, as lideranças sindicais exigem a interferência nas empresas, na gestão da empresa, e isso é inaceitável. De modo que também é inaceitável negociarmos num contexto de descumprimento de decisão judicial. Então, por isso, ficou impossível avançar. Em que momento o Sinetran deverá estar disposto a sentar para uma rodada de negociações, tendo em vista esse momento que nós estamos hoje, por exemplo, com a paralisação de 100% do sistema? O pressuposto de qualquer negociação é a liberdade de negociação. Da forma como está ocorrendo hoje, com a cidade tomada, sequestrado o direito da população de ir e vir, não há liberdade de negociação. Existe aqui uma coação. E a coação, ela não permite negociação. Então, é absolutamente fundamental que cesse o movimento, totalmente, que o serviço retome a sua regularidade, normalidade, para podermos, sim, sentarmos de forma livre, tranquila e negociarmos como estávamos fazendo antes. Como é que estava o andamento das negociações? Por que esse andamento não seguiu adiante? Eles estão exigindo alguns benefícios, como ganho real de salário, estão exigindo interferir na gestão da empresa com contratação e demissão de pessoas, que são situações que são impossíveis de conceder. Não é? Então, nós não podemos negociar propostas irreais, fora da realidade. Nós temos que nos adequar à realidade econômica atual, que é uma realidade de crise, inclusive no setor e no país inteiro, e isso é absolutamente necessário. E a gente continua falando sobre a greve dos rodoviários. Ontem à noite, uma liminar expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas obriga a circulação de 60% dos coletivos nas ruas. Quem traz mais detalhes sobre isso é a repórter Amanda Amorim, que está no Terminal 5 nesse instante. Amanda, antes de falar sobre as multas e sobre essa liminar, como é que está a movimentação no terminal hoje? Olha, até a movimentação aqui no Terminal 5, que fica no bairro São José, ainda é pequena, viu? Mas a gente já começa a perceber que
alguns ônibus do transporte coletivo já começam a circular aqui pelo terminal. Muitos usuários que dependem aí do transporte público se sentiram até aliviados nesse 4º dia de paralisação dos rodoviários. A gente percebe também que há uma certa dificuldade para entrar nos ônibus, sabe por quê? Porque quando esses ônibus chegam aqui no terminal, Teia, eles já chegam praticamente lotados. Aí o que acontece? O usuário precisa aguardar um pouquinho, ter paciência para conseguir entrar novamente em um outro ônibus. A gente vai tentar aqui, mais uma vez, no programa Manhã no Ar, falar com o usuário para saber o que acha dessa questão. Muito bom dia para você que está aqui, não quer falar com a nossa equipe, tudo bem? Vamos tentar aqui. Bom dia, tudo bem? Como é que a senhora está se sentindo aí com essa questão do ônibus que volta a circular hoje aqui na capital? Olha, ontem foi difícil, mas hoje acho que está melhor. A senhora está indo para onde? Lá para o V8. E ontem, como é que foi a situação ou ficou em casa? Não fiquei em casa, eu fui de alternativo. De alternativo? Sim, mas trabalhei. Chegou atrasado ou não? Não. Deu para chegar? Deu para chegar. Mas o fato de ter ficado 100% parado dificultou um pouco, né? Muito, muito mesmo. Aí, ó, essa usuária do transporte coletivo disse que tinha que trabalhar ontem mesmo pelo fato de ser feriado, pegou um transporte alternativo, mesmo assim conseguiu, viu? A gente vai tentar mostrar um pouquinho ali, ó, aquela outra fila, os usuários aí aguardando aí o transporte coletivo, eles estão agora nesta sexta-feira aí saindo para os seus compromissos, para os seus trabalhos, algumas pessoas até para consultas médicas. Mas é importante aqui salientar que a população que ainda não sabe, 60% da frota de ônibus deve sair das garagens nesta sexta-feira. Pelo menos essa decisão, Teia, foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas na quinta-feira, após 100% aí dos ônibus pararem. Foi um caos aí na cidade, muitos usuários que nem estavam sabendo dessa greve de 100% ficaram aí justamente com uma situação bem complicada. Mas a gente vai enfatizar que tudo isso foi devido a uma liminar, viu, que foi expedida ontem pelo juiz plantonista Antônio Itamar de Souza Gonzaga, que determinou através de uma liminar que as empresas que atuam no sistema aí de transporte coletivo mantenham a circulação da frota de pelo menos 60%. Viu? O não cumprimento deve gerar até uma multa de R$100 mil. Além disso, há uma força policial que pode ser acionada para obrigar os rodoviários a saírem das garagens. Além dessa multa do Tribunal de Justiça, tem também a do Tribunal Regional do Trabalho, que antes era R$30 mil por hora de paralisação, mas agora subiu para R$300 mil por hora. Já pensou que situação complicada? Complicou bastante agora para os rodoviários que estão sendo obrigados a manter essa frota em circulação para atender a população. Hoje, aqui no Terminal 5, a gente percebe que os ônibus já começam a sair das garagens, já estão atendendo a população manauara, que ficou ilhada ontem em algumas paradas. A gente já relatou aqui no nosso programa hoje a situação de como foi difícil ontem. Algumas pessoas tiveram até que pegar aí transporte alternativo, pagar também pelo transporte particular. Mas hoje, os ônibus, como a gente mostra aqui nas imagens do nosso cinegrafista Tarcísio Éden, já estão atendendo a população. O corre-corre é grande, porque há uma dificuldade, eles ainda estão saindo das garagens, demora um pouquinho, mas a população está sendo atendida sim, viu, Teia? 60%. Se os rodoviários eles não cumprirem essa liminar que foi expedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, eles serão multados e ainda ocorrerá aí uma força policial que deve obrigar a categoria a sair imediatamente das garagens. Teia Morel. Pois é, Amanda, inclusive já mostrou que na Global Green, né, até para que essa liminar seja cumprida, essa decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas seja cumprida, tinha a presença da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que estava fiscalizando a saída dos ônibus das garagens. Agora, pela imagem que a gente vê, né, Amanda, ainda tem muita gente que está tendo problema com ônibus saindo lotado, fila no ônibus, nada que seja muito diferente daquilo que a gente vê todos os dias, mas de qualquer maneira, a gente percebe que ainda tem um certo impacto para a população em relação a essa redução da frota, que a gente não tem certeza de quanto que é, né? Amanda Amorim, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre outro assunto. Enfim, vamos continuar acompanhando isso aí, né?
Agora, a gente vai também para a nossa interação com a FM O Dia, né? Conversar ao vivo com o Cleiton Pascarelli. Cleiton, bom dia. A gente queria saber um pouquinho, eu queria saber principalmente, né, da sua opinião em relação a essa questão do ônibus. É tanta multa, Cleiton, que a gente até já está aí se confundindo, né? Eu sei que começou com 30 mil por hora, depois passou para 200 mil por hora, depois teve uma nova multa do Tribunal Regional do Trabalho, que é 300 mil por hora, uma conta bem pesada, e agora tem a multa do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Sindicato dos Rodoviários, que já estava com as contas bloqueadas, não tem dinheiro e parece que o movimento começa a perder força, né? Pelo menos pelo que a gente viu na garagem. Inclusive, ontem eu fiz um cálculo rápido, estou inclusive puxando a calculadora aqui de novo, Temorel. Bom dia para você e bom dia a todos os telespectadores aí da TV A Crítica e os ouvintes aqui. 200 mil reais por hora, digamos que algo em torno de 72 horas aí de manifestação, mais ou menos, deverá completar aí, já são mais de 60 horas de paralisação dos rodoviários. Os rodoviários já vão ter que desembolsar quase 15 milhões de reais para pagar de tanta multa. Quase 15 milhões de reais. Isso levando em consideração só a multa de 200 mil reais por hora, fora de 30 mil, fora de 300 mil, enfim. É muito dinheiro que eu não sei de onde é que o sindicato pretende tirar, não. Sendo que, como você bem lembrou, já há bens e recursos bloqueados no âmbito da justiça. Algo em torno de 600 mil reais aí bloqueados. Fora o que a justiça também mandou determinar de mais 20 mil bloqueados. Enfim, de onde o sindicato vai tirar dinheiro eu não sei, mas vamos lá, né? Vamos acompanhar isso aí, até porque é um processo meio demorado. Sobre a paralisação, é lamentável que, mais uma vez, Manaus esteja passando por isso, né? Agora, após 3 dias, nós estamos no 4º dia de greve, no 4º dia de paralisação. Após 3 dias inerte, enfim, a Prefeitura de Manaus resolveu assumir a bronca e colocar, inclusive, os transportes alternativo e executivo para circular pela cidade, para ver se salva a população, né? Fora aí a decisão da Justiça de manter 60% dos ônibus circulando. Enfim, depois de 4 dias, a gente vê uma decisão. Pois é, de qualquer maneira, né, isso, a gente percebe um movimento bastante atípico. Hoje a gente tem ali ainda o rescaldo desse feriado, do ponto facultativo. Tem muita gente que não vai utilizar ônibus, mas tem muita gente que está prejudicada, né? E, Cleiton, eu queria saber também a tua opinião. O governo anunciou outra punição, só que agora para quem não diminuir o preço do diesel. Rodoviários estão sendo punidos com multa e agora a gente tem a punição realmente para as pessoas que não reduzirem o preço do diesel nas bombas, já que teve ali, como a gente já falou, uma redução de 0,46 centavos do preço que sai nas refinarias, né? Como é que está essa fiscalização também? Que redução é essa? Que medidas são essas? Olha, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou essa semana que começa a valer hoje, tá? Os 46 centavos a menos na bomba. 46 centavos na bomba. E exigiu que todos os postos de combustíveis do Brasil obedeçam isso. Tanto é que ele deve assinar agora um contrato, um contrato técnico, né, de compromisso, juntamente com a Federação dos Donos de Postos de Combustíveis do Brasil, a Fé Combustível, para que eles assumam um compromisso de baixar já hoje esses 46 centavos na bomba. Caso isso não ocorra, o governo federal pede a todos os consumidores que se sentirem lesados, inclusive os caminhoneiros ou quem tenha carro a diesel, que entrem em contato com os PROCONs estaduais e denuncie, porque as empresas podem aí ser punidas com retirada da licença, multa que pode chegar até a quase 10 milhões de reais e outras punições, até mesmo deixar de funcionar como posto de combustível. Então, tem que, a partir de hoje, ter 46 centavos a menos na bomba. Já que você hoje amanheceu como um homem de exatas, fazendo a conta da multa dos rodoviários, vamos fazer agora a conta do diesel, né? Porque essa conta, inclusive, já vai afetar a Zona Franca de Manaus e também os programas sociais do governo federal, né? A gente já sabia que o governo federal teria que tirar de algum lugar, né, esse subsídio que está repassando para os caminhoneiros.
Agora a gente não imaginava que o tiro iria se voltar mais uma vez para a Zona Franca de Manaus. Mais uma vez este governo se volta contra a Zona Franca de Manaus e toma uma decisão terrível para o polo industrial de Manaus. O que vai acontecer? A alíquota, né, o incentivo do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, do ramo de concentrados, ou seja, a produção de refrigerantes, principalmente, aqui no polo industrial de Manaus, baixou de 20% de incentivo para 4% apenas. E vale lembrar que existe uma carga tributária nesse ramo que era muito elevada, né? E por isso muitas empresas do polo de concentrados vieram para o estado do Amazonas, porque aqui era mais negócio. E eles, inclusive, empregam aí algo em torno de 12 mil pessoas. E isso tudo está comprometido de acordo com políticos aqui da região e a própria Secretaria de Fazenda. Porque agora, obviamente, as empresas vão avaliar, né? Será que vale mesmo vir para o Amazonas, instalar uma indústria aqui e manter todo o investimento, já que a carga tributária aumentou para esse setor, né, da indústria? Muito complicado. Os parlamentares em Brasília estão tentando se mobilizar para ver se o governo federal volta atrás disso, mas está muito difícil. O deputado estadual Serafim Corrêa fez uma avaliação ontem para a imprensa e disse que com essa redução do incentivo, aumenta, obviamente, a arrecadação, né, do governo federal, e algo em torno de 740 milhões de reais deverão ser arrecadados com essa redução do incentivo. Ou seja, mais ou menos o que o governo federal queria para compensar o repasse à redução do óleo diesel para os caminhoneiros. É aquela velha história de que a corda sempre quebra do lado mais fraco, né? E dessa vez acabou sobrando para a gente, acabou sobrando para a Zona Franca de Manaus, sobrou para programa social, sendo que parece que o governo federal não tem muita noção de que esses 20%, ele é um incentivo muito importante para que essas empresas continuem aqui, né? Exato. E que a consequência disso pode ser muito grave para a nossa região, né, Cleiton? Grave. Vamos lá, a começar pelos postos de trabalho. Nós já estamos com um país cheio de desempregos, né? E agora ainda colocamos em risco mais 12 mil postos de trabalho no polo industrial de Manaus por conta dessa decisão do governo federal. Bom, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, como eu sempre digo, porque vai depender dos nossos parlamentares em Brasília se movimentarem mesmo para ver se conseguem mudar isso. Inclusive, aliados do presidente Michel Temer já começaram com discursos contrários à decisão do governo federal. Quem quiser, né, Cleiton, mais informações sobre isso, tem matéria no jornal A Crítica de hoje, tem também o portal A Crítica, que está trazendo informações sobre essa redução da alíquota dos concentrados dos refrigerantes, que é realmente um setor muito importante na nossa cidade. Cleiton, muito obrigada pela sua participação hoje. E aí eu te convido também para você pegar aqui as informações com a gente sobre uma mudança que vai ter justamente por conta aí de toda essa mobilização que a gente está vendo na cidade de Manaus, né? O Hemoan cancelou a aplicação das provas aqui para estágio por conta da greve dos rodoviários. Esses testes aconteceriam hoje e amanhã, mas a comissão organizadora optou pela suspensão para garantir a participação de todos os candidatos no exame. Quem vai trazer mais informações para esse assunto, para a gente, né, aqui ao vivo, é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Já foram definidas essas novas datas para essas provas? Já sim, as provas foram remarcadas para os dias 23 e 24 de junho. A preocupação é justamente essa que você já adiantou por conta da greve dos rodoviários. Então, a comissão do certame tinha um receio de que algum inscrito não pudesse comparecer a esta prova por conta da falta de transporte coletivo aqui na cidade e que um possível recurso no futuro pudesse cancelar essas provas. Portanto, decidiram remarcá-las para os dias 23 e 24, como eu já disse. O certame, para quem quiser mais informações e ficar acompanhando, basta acessar o site www.hemoan.am.gov.br.
O edital tinha sido lançado no dia 18 de maio para o preenchimento de 70 vagas de estágios e cadastro de reserva. São mais de 10 cursos disponibilizados, ou seja, oferecidos aí para esses estudantes dessas áreas. O Hemoan deve chamar conforme a necessidade. Thea. Isso é só para a gente ter ideia do prejuízo que essa greve está fazendo aqui para a cidade. Uma greve que já chega no 4º dia, né? Já teve concurso cancelado. Realmente a população está sofrendo muito com isso. Muito obrigada, viu, Fred? Já já a gente volta para falar dos prejuízos das greves para o comércio. Tem ainda o roteiro do dia e a programação dos Bumbás para o fim de semana. O Manhã no Ar volta em instantes.